Muito bom dia a todos. E obrigado também por reservar esse tempo para estarem com a gente aqui. A gente está diretamente dos estúdios aqui da Populous em Alphaville. E hoje um formato um pouquinho diferente. Para quem acompanha a gente, vocês devem ter percebido que a gente tem feito alguns formatos, variando alguns formatos. Então, a última live nós fizemos um lance de ambientes diferentes. Qual que é a ideia no final de tudo, pessoal? É que vocês consigam absorver o máximo possível. Essa é a nossa obrigação, esse é o nosso lema, nossa missão com vocês, de transmitir um pouco daquilo que a gente vive no dia a dia para vocês. Então, para isso, todo esse estúdio, o empenho hoje aqui do Bravin também em preparar o conteúdo, trazer um tema super relevante. Então, é um pouquinho do... Para quem ainda não conhece, rapidamente a Populous, nós somos um integrador desde 2016. Temos hoje 9 soluções dentro do nosso portfólio. Uma delas é SentinelOne. Então, muita gente ainda não tem essa visão de que a gente também tem produtos voltado ao mercado de segurança. Um deles é SentinelOne. Temos a Akamai também. E também estamos trabalhando em uma frente exclusiva de segurança que a gente lança no ano que vem a nossa oferta de MSSP com o SOC. Então, a Populous tem como objetivo principal, e eu aqui na figura de head de soluções, responsável pelo time de pré-venda, serviços e soluções, a gente gosta muito de ser relevante e principalmente ter poucas, mas boas soluções dentro do nosso portfólio. Então, quando a gente escolheu o SentinelOne, a gente passou por um crivo muito grande, muito forte, de o porquê ter uma solução como o SentinelOne dentro do nosso portfólio. Quais eram os diferenciais, o porquê que aquela solução fazia sentido dentro do nosso contexto. Então, um pouco do que a gente vai falar também, tá? Rapidinho, alguns recados para a gente não esquecer. Quem ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, dá um pulinho lá, se inscrevam, porque todos esses conteúdos que a gente grava online, em live e também conteúdos offline, a gente joga tudo para dentro do nosso YouTube. Então já tem muito material lá para consulta, além desses que a gente vai gravando on demand. Então façam isso, se inscrevam lá no canal do nosso YouTube. O pessoal vai mandar aí o link, já mandou o link aí no chat. LinkedIn, mesma coisa, essas são as plataformas que na verdade a gente publica em todas as plataformas, né? Mas essas são as plataformas principais, onde se vocês quiserem saber de todas as novidades, ver o que a gente está fazendo, ouvir um pouco também outras pessoas que eventualmente a gente não tem a oportunidade de conectar, façam isso. E lá você vai conseguir ter visibilidade sobre outras soluções que a gente atendeu e já fez o webinar também, né? Perfeito. Então, gostaram do vídeo, gostaram do formato, querem passar para sua equipe aí, absorver mais conteúdo, tá tudo gravado lá, vai consultar. A gente costuma trazer também pessoas do fabricante para trazer esse conhecimento, unir ao nosso, né? É sempre interessante você ter novidades que o fabricante traz exclusivamente aqui para a gente. Isso aí. Tá? Então, fiquem livres lá para consultar. E, havendo também necessidades, vontade de vocês de conhecerem sobre algum assunto que não vai ser abordado aqui ou que não foi abordado, vocês podem opinar aí, que a gente tem uma equipe aqui de curadoria que vai entender as necessidades e eventualmente pode virar um webinar também desse assunto, tá? Bom ponto, perfeito. E esse é super importante, pessoal. Tem que fazer sentido aquilo que a gente projeta e grava. Então, se tiver algum conteúdo que vocês queiram ouvir, que a gente não tocou ainda, ou às vezes até tocou numa outra abordagem, Foi podem raso, mandar. né? Talvez a gente passou por um assunto, não tinha tempo para entrar nele. Cara, eu queria saber mais disso, especificamente. Isso mesmo. Eu acho que SentinelOne vai ser um ótimo exemplo. A gente vai abrir o conteúdo. Então aqui é um conteúdo não introdutório, certo? Não estou errado, né? Não é introdutório. Não é. Mas, obviamente, dá para a gente depois aprofundar muito mais em alguns tópicos. Correto. Então, contamos com a participação, colaboração de vocês. O que mais? Falado. Apresentando o Bravin, então. O Bravin é um dos nossos pré-vendas aqui, responsável também por essa frente de SentinelOne.
mas também com amplo conhecimento em Citrix, Microsoft, Nutanix, Vim, as outras soluções que a gente trabalha aqui no portfólio. Tá? Em termos práticos, ou eu sei quem sabe. Então, traz o desafio que a gente ajuda. A gente consegue endereçar aqui dentro e vai entregar para vocês. Maravilha. Eu sou o Luan, Head de Soluções, responsável aí já comentando pela pré-venda, time de serviços e também por soluções aqui dentro da Populus, tá? Muito prazer. Regrinhas da live, pessoal. Vou correr aqui pra gente não comer muito tempo aí, Bravão. Chat, fiquem à vontade de interagir. Microfones e câmeras estão bloqueados para um melhor controle de todos. Então, mandem perguntas. A gente também tem um time técnico por trás, tá? Além do time que está aqui, vocês não estão vendo, mas tem uma galera aqui do nosso time de marketing, Isa, Luana. Tem um time técnico também por trás, tá? Então, podem ir jogando as perguntas, o que vocês forem achando de dúvidas e às vezes até comentários também, que eu também vou estar aqui nessa função, vou deixar o Bravinho dedicado para a apresentação, mas mandem aí aquilo que a gente conseguir, dependendo do tempo, eu trago para dentro da live também, tá bom? Perfeito. Por fim, pessoal, brinde, sorteio, tá? Que é esse cara aqui. É pesado, hein? Para quem não conhece, a gente vai sortear esse daqui. Qual que é a câmera, Lu? Essa aqui? Ali? Ah, ali. Boa. Pessoal, esse cara aqui, a gente vai fazer o sorteio desse brinde. É um Google Nest áudio, eu tenho, que é muito bom. Bota do lado da garrafinha aí, só para ter noção do tamanho. Fiquei impressionado. Ele é bem grande mesmo. Ó, vai lá, Lu, corta para aquela lá. Boa, aqui, ó. Show de bola. Então, para participar, como é que faz, Luan? Simples. Todo mundo que já se inscreveu na live está participando, já vai concorrer. A única regrinha que a gente colocou, tem que ficar até o final. Caso não esteja até o final, a gente faz um novo sorteio para quem tiver ainda. Saiu o nome, mas não está presente. Vai ter que... Teve sorte, mas nem tanto assim, né? E aí a gente refaz, tá bom, pessoal? Beleza, recados passados. Faltou alguma coisa? Tudo certinho? Beleza. Então... Agora eu passo a bola pro Bravin. Como a gente vai fazer, pessoal? Nesse daqui, a gente não tem feito muito materiais, né? Apresentações, tal. A gente tem feito mais bate-bola. E muitas vezes a gente busca, sim, isso daí para vocês conseguirem absorver um papo um pouco mais descontraído, não ficar tanto no PPT. Nesse específico, a gente separou até um tempo menor, de 1 hora e pouco, talvez a gente escorregue um pouquinho, mas... se faz necessário a gente ter um material de acompanhamento, principalmente porque esse é o primeiro webinar que a gente faz desse conteúdo. Então é importante de vocês também terem uma base, né? Um alicerce ali de quem é a solução, por que a gente fala de SentinelOne, qual que são quais foram as evoluções em software de antivírus. Então a gente tinha lá atrás o EPP, EDR, XDR. Tá, legal, essa sopa de letrinhas, o que muda no final do dia? Show. A gente vai falar um pouquinho disso e também para mostrar aonde que os principais, não diria agentes, mas os principais órgãos, né, monitoram o que eles pegam e o que é relevante para uma solução como o SentinelOne, uma solução de proteção de endpoint. Tá bom? Vai lá, Bravin, manda ver. Pessoal, deixa eu compartilhar aqui a tela. Todos veem minha tela? Positivo. Perfeito. Ainda não, peraí. Para mim ainda não apareceu, mas acho que vai. Tudo ok? Vendo? Foi. Antes de começar aqui, um detalhe importante. Talvez a minha apresentação esteja um pouco fora da resolução de vocês aí. Clica com o botão direito no vídeo mesmo, do Teams, e tem uma opção aí de ajustar a tela. Então ele vai ficar num formato correto para vocês verem tudo que está sendo apresentado aqui. Perfeito? Qualquer dúvida, manda no chat aí que a gente manda um print do botão lá correto. Tá? Vamos lá. O que a gente tem de programação hoje aqui, tá? A ideia do webinar de hoje eu vou passar um pouco pelo PPT, simplesmente para posicionar vocês, apresentar quem é SentinelOne, quem é SentinelOne na fila do pão, né? Por que eu deveria prestar atenção nessa empresa, nessa solução que eles entregam, tá? Então eu vou mostrar alguns desafios de segurança que provavelmente vocês estão passando hoje, vou posicionar as features da SentinelOne, o que eu entrego com esse agent, tá bom?
vou falar sobre os resultados do Mitre. Para quem não conhece o Mitre, ele faz testes anualmente das ferramentas, das soluções de segurança, tá? Então, é um ótimo índice para você entender se aquela ferramenta é boa ou não, né? Parecido com um seguro de carro. Você vai contratar um seguro de carro, você não quer usar o seguro de carro, você não quer bater o seu carro. Mas você precisa fazer uma pesquisa para saber se no caso de sinistro, aquele seguro vai te apoiar. Então, como é que você descobre isso falando aqui de proteção, né? Resultados, Mitre, Gartner, Forrester, é uma base para você entender se aquela ferramenta é boa ou não, antes de precisar realmente da necessidade dela para te proteger, tá? Depois, vamos passar por uma demonstração na console mesmo, vou mostrar como é que funciona o ransomware, o que eu consigo pegar com a minha ferramenta e mostrar as features na utilização ali da console, tá? Por fim, o sorteio aí, algum sortudo vai ganhar essa caixa aqui, que eu já estava de olho também, né? Eu acho que o apresentador deveria ganhar uma também, né? Seria bom. Mas vamos lá. Começo aqui, para causar, tá? O seu ambiente hoje está protegido, a sua ferramenta, você tem confiança que a sua ferramenta te protege? E essa pergunta é importante porque eu já ouvi falar, eu já ouvi alguns clientes, quando eu pergunto sobre qual solução ele usa e se atende ele fala, não, nunca teve problema. Mas nunca ter um problema não significa proteção, porque você simplesmente ainda não foi atacado. E é uma questão de tempo, a verdade é essa, né? Hoje deixou de ser, será que eu serei atacado? E se? Não, para quando eu serei atacado? Isso é um fato. E, infelizmente, você só vai descobrir se aquela ferramenta te atende, a que você tem hoje, durante o problema, né? E talvez seja tarde demais para voltar atrás e tentar se proteger. Lembrando que o EDR, ele é o quê, né? Ele é uma evolução do antivírus tradicional. O antivírus tradicional funcionava com vacina. A vacina tem um problema, tem um gap ali, que é o seguinte. Você descobriu uma doença, você precisa gerar uma vacina, gerar uma assinatura. O teu EPP, o teu Endpoint Protection tradicional, ele baixa essa vacina e começa a te proteger. Bom, é meio claro que isso é lento, não consegue atingir a velocidade que o ransomware ele age hoje, tem coisa muito avançada que a vacina não te atende. Então, surgiu-se a necessidade de criar algo mais eficaz, tá? E essa tela demonstra que a gente precisa estar sempre atento a isso, porque os ataques aumentaram, vão aumentar, serão mais sofisticados, tá? E em maior quantidade, porque tem muita coisa automatizada também, já tem ataque que é baseado em IA. Então, a novidade ela é para os dois lados, é tanto para ferramenta de segurança quanto para o ransomware também, ele evolui. Então, uma coisa precisa estar sempre em constante evolução para atender e conseguir te defender, tá bom? Então, o que eu tenho hoje de gaps, né, de desafios que provavelmente vocês estão passando? Os antivírus legados não funcionam mais. Antivírus baseado somente em vacina não te protege mais, porque o ransomware ele evoluiu, ele é inteligente, ele se esconde, ele cria processos lá que parecem que é do sistema operacional, ele consegue pedir permissões indevidas. Então, uma ferramenta legada, ela não te atende mais. É até interessante comentar que algumas das ferramentas legadas que eu já vi no mercado, elas tentam criar features para agregar lá no portfólio dela. É interessante isso, né? Mas a função do EDR é te proteger. Então não adianta nada ela ter uma gama de features, uma gama de opcionais e a proteção mesmo, que a função dela não é eficaz. Porque no dia que você for atacado, você vai ter um problema, tá bom? Segundo gap, mais agentes, mais ferramentas. Existem ferramentas que precisam de agents específicos para cada coisa. O EDR, a proteção é um agent. Bloquear Bluetooth é outro agent. Criar regra de firewall é outro agent. Vulnerabilidade é outro agent. Bom, a gente sabe que as equipes hoje estão atarefadas. Se você tiver que gerenciar consoles diferentes, agents diferentes, a gente não tem braço suficiente para atuar nisso. Então você precisa de uma ferramenta consolidada. Uma ferramenta que una na mesma console de forma fácil todas as features que você precise para se defender. Tá? Bom, ferramentas manuais desperdiçam tempo valioso. O SentinelOne é completamente autônomo. A ideia dele é que seja uma ferramenta de proteção, que ela vai julgar o processo, vai avaliar, vai mitigar aquele risco e no final ela vai te dar dados para você entender o que aconteceu ali. Se essa ferramenta fosse manual e aguardasse a sua ação, você também não é mais rápido que o ransomware. Você vai falhar miseravelmente e a sua empresa vai ser atacada. Então, ferramentas manuais não são eficazes hoje em dia.
trabalho remoto interrompe as arquiteturas de segurança. Bom, a gente já passou pela pandemia, passou por esse tempo aí de atribulações, mas o home office está aí. Dentro da sua empresa, você tem todo um perímetro de segurança. Você tem proxy, você tem firewall, você tem NDR, tem EDR, tem antivírus, vários controles de segurança. Quando você pega esse endpoint, tira da rede, vai para casa, vai para o hotel, tudo vai por água abaixo. Os controles, nem todos eles, obviamente, que evoluíram também. Alguns conseguem seguir. Por exemplo, a gente tem o Akamai CIA, que faz proxy, vê toda a saída de internet do colaborador. Mas nem tudo você leva. Então, quando esse colaborador ele se conecta de uma rede que não é corporativa, ele tem acesso irrestrito ao que ele quiser. E o usuário é sempre o elo mais fraco da corrente. Então, ele vai clicar em alguma coisa errada, ele vai sofrer uma campanha de phishing ali extremamente avançada que vai enganar ele. Então, o trabalho remoto, ele é um desafio de segurança, já que você não tem os mesmos controles que você tem na sua rede interna. Tá? E, por fim, dos desafios, obviamente que tem mais, né? Eu trouxe alguns principais aqui, a gente tem alguns gaps de proteção também para cloud. SentinelOne consegue proteger, inclusive, o workload de Kubernetes para vocês, que está em alta, todo mundo tem algum pedacinho em Kubernetes, está crescendo, e os ataques também estão crescendo. Novamente, a tecnologia evolui tanto para o que é positivo quanto que é para o negativo. O ransomware já está se utilizando de containers para poder gerar ataques. Então, uma proteção voltada para Kubernetes, para workloads em cloud, se faz extremamente necessária. Perfeito? Esses são os principais gaps. Obviamente que tem outros. Vocês podem, inclusive, compartilhar desafios que vocês têm mais específicos e a gente vai endereçar aqui. Tá? O que a SentinelOne consegue entregar baseado nesses desafios aqui? Tá bom? Eu te entrego uma console completamente cloud. Tá? Então, você não precisa mais se preocupar com infraestrutura para instalar essa ferramenta. Tá? O que facilita o deployment, já que toda a parte de back-end dele é entregue como um SaaS. Então, basta você instalar o agent e imediatamente aquele dispositivo vai estar protegido. O que eu protejo? Windows, Linux, Mac, Kubernetes e Docker. Tá? Windows, Linux, Mac pode estar no on-premises, pode estar no virtualizador, pode ser físico, pode ser cloud. Eu consigo te proteger, tá bom? E é interessante falar que é o seguinte, o nível de proteção que eu te entrego para endpoints, para desktop, para o teu notebook, é o mesmo nível de proteção que eu entrego para servidores. Não tem uma diferença, servidor é mais protegido, o endpoint é menos. Não. É o mesmo nível de proteção, que eu já vou mencionar aqui. Bom, a console é completamente cloud, baixou o agent e instalou. Consigo distribuir via GPO, via SCCM. Se for Linux, consigo distribuir via Ansible. Então, facilita a instalação desse cara aqui. O deployment, obviamente que a Populous vai te ajudar nesse deployment, vai fazer um desenho de arquitetura, vai fazer um planejamento de rollout, tá? Mas a gente já teve desafio de trocar a ferramenta desse cliente, que havia 8.000 agents, a gente fez em um mês, sem parar nada da produção dele, porque a gente tem mecanismo, a ferramenta tem mecanismos para poder agilizar a implementação e primordial, né? Que essa implementação não cause disrupção no seu ambiente produtivo, porque a gente sabe que tem ferramentas que geram falsos positivos e coisa do tipo, tá? Por fim ali, clouds públicas aqui estão mencionadas, mas não restritas a essas. Oracle Cloud, atendo. IBM Cloud, atendo. Tá no on-premise, no Nutanix, no VMware, atendo também. Não tem problema nenhum, tá bom? Bom, o que eu entrego com a minha ferramenta? O que eu entrego com o SentinelOne? Tá? Ele é uma ferramenta de substituição completa da sua ferramenta de proteção. Você não precisa manter um antivírus tradicional, mais o SentinelOne. Você vai tirar completamente a sua ferramenta, vai instalar o SentinelOne e você vai ter proteção máxima aí nos seus endpoints, seus servidores, tá bom? Tem uma proteção específica contra ransomware. Isso é interessante mencionar, porque pensem no seguinte, o seu parque tem o SentinelOne instalado, tá? E eu pego o meu notebook desprotegido, sem SentinelOne, que já está com o ransomware, só aguardando o momento certo para atacar, e plugo na sua rede. Esse ransomware ele vai começar a tentar se espalhar lateralmente na sua rede, vai escanear a porta e vai conseguir tentar se espalhar. Se você tiver com o SentinelOne, ele vai notar que está tendo uma movimentação lateral e vai bloquear esse cara. Então, eu tenho um módulo específico para bloquear movimentação lateral, que normalmente é utilizado por ransomwares, tá?
Faço controle de USB e Bluetooth, também são vetores de ataque. Normalmente você pluga lá um pendrive, tem alguma coisa errada ali nele e se espalha pela rede. Então eu consigo bloquear esses dispositivos sem bloquear dispositivos necessários. Então eu bloqueio pendrive, mass storage. Eu não vou bloquear o seu mouse, não vou bloquear o seu fone de ouvido. A mesma coisa para Bluetooth. Eu crio regras de bloqueio para fechar o controle ali da sua rede, do seu dispositivo, mas eu não vou parar nada que você precise de verdade para utilizar. Então, sua câmera Bluetooth, sua câmera USB, seu fone de ouvido, não vai parar nada disso, tá bom? Benefícios. O que eu tenho de interessante aqui para entregar via SentinelOne? Bom, a proteção, o que tem de importante na proteção de diferente de um antivírus tradicional? A SentinelOne, ela usa inteligência artificial e machine learning para poder julgar o processo e entender se aquilo é um processo indevido ou não. Então, basicamente, é o seguinte, em termos práticos, que a gente já vai mostrar ali, o que acontece? Eu baixei um vírus e já existe, aquele hash já é cadastrado, já é conhecido como vírus. Ele vai bloquear imediatamente, ele não precisa nem pensar, bloqueio. Bom, mas eu baixei agora um ransomware extremamente avançado que ninguém conhece, não apareceu em nenhuma base de dados da internet. Bom, ele escreveu em disco, eu não vou fazer nada ainda porque eu não conheço. Vou executar. Na hora que ele for executar para a memória, o SentinelOne já está observando todo o processo. E ele tem uma heurística ali, baseada no Mitre, que ele vai julgar o que aquele processo faz. Aquele processo está pedindo permissão indevida, aquele processo está criando tasks no Task Scheduler, aquele processo criou serviços, aquele processo tentou se esconder. Então, baseado nesse comportamento, eu consigo te proteger. O SentinelOne vai olhar, isso é comportamento de ransomware, eu vou bloquear. Acabou. Então, por isso que o SentinelOne ele tem uma proteção extremamente avançada e consegue te proteger até de novos ataques. Acabaram de lançar, Zero Day. Tá? Então, a proteção é máxima. Tá? E eu já mostro para vocês também a quantidade de proteções que tem lá. Consolidação de agents. Todas essas features que eu falei, USB, Bluetooth, regras de firewall que eu consigo criar também. Então, imaginem que vocês sofreram algum tipo de ataque, alguém roubou uma credencial e entrou na rede. Tá? Mas ele não está atacando ainda, ele só está passeando ali, preparando o terreno. Você pode, por exemplo, bloquear uma porta de compartilhamento de Windows, porta SMB, que é um vetor de contaminação de ransomware. Isso centralizado aqui da console. Você cria a regra, ele vai baixar a regra e vai criar esse bloqueio, sem problema. Isso tudo é apenas um agent, tá? Eu não preciso instalar mais agents para te entregar isso. Tá legal? Outra feature importante mencionar. Todo agent que é instalado, ele realiza o inventário de softwares dessa máquina. E ele compara esses softwares que forem inventariados com a base de CVE do Mitre. Então, ele gera um relatório de todos os aplicativos que estão vulneráveis na tua empresa. Você pode exportar esse relatório, entregar para as áreas específicas para falar, ó, pessoal de desenvolvimento, vocês estão aqui com uma série de vulnerabilidades críticas no .NET. Vocês precisam se programar para atualizar isso. Obviamente que tem que se programar, porque basta, se ele simplesmente atualizar o .NET, pode parar alguma aplicação dele. Mas você está entregando um relatório ali, apontando as falhas de vulnerabilidade para essa equipe operar ali e atualizar. Tá bom? Outras coisas aqui a se mencionar. Eu faço descoberta de rogues com o mesmo agent ainda, não saí do mesmo agent. Tá? O que é rogue? Ele usa o próprio agent de SentinelOne para fazer um scan na rede, e esse scan vai trazer tudo que não tiver com o SentinelOne instalado. Inclusive vai trazer também IoT, então TV que está conectada, roteador que está conectado. Você consegue gerar uma lista de dispositivos que foram conectados à sua rede. É interessante porque ambientes grandes você acaba perdendo o controle disso. Pessoas conectam, trazem dispositivo de casa, conectam no Wi-Fi, conectam numa rede cabeada, e aqui você vai conseguir encontrar esses dispositivos. Tá bom? Por fim, que eu acho interessante mencionar, mas eu vou demonstrar na prática, Storyline. O que é o Storyline? Tá? Storyline é a tecnologia patenteada aqui da SentinelOne, que faz o seguinte. Quando existe uma ameaça, existe uma suspeita, ele pega toda a linha do tempo desse ataque, tudo que ele fez, e gera um mapa com todos os processos. Então você vai ver o processo inicial, ele chamou um CMD, chamou uma BAT, ele chamou o regedit para fazer uma alteração de registro. Você tem toda a linha do tempo do ataque. Isso é extremamente importante para entender como aquele ataque ocorreu, e para quem tem a equipe de SOC já internamente, quem tem uma equipe de Blue Team, de Red Team,
dados, isso é informação extremamente importante, né? Que brilha os olhos do analista, porque ele vai ter visibilidade total do que aconteceu durante aquela tentativa de ataque ali. Perfeito? Até aqui tudo tranquilo. Vamos para o próximo. O Sentinel-1 é um EDR baseado numa camada de XDR. Então, por trás dele, eu tenho integrações diversas. Eu não trouxe todas aqui, tá? Mas eu consigo trocar dados tanto do Sentinel-1 quanto para a ferramenta, quanto da ferramenta para o Sentinel-1. Então, você tem uma camada de XDR que vai trocar informações entre as diversas ferramentas de proteção que você tem para melhorar essa caça, essa threat hunting, né, que a gente chama, essa caça aos problemas, aos agentes maliciosos, tá? Vale mencionar que eu tenho compatibilidade total com o CIEM. Todo mundo hoje em dia usa algum CIEM. Eu consigo pegar dados do Sentinel-1, apontar para lá, para alimentar isso à base de CIEM, tá? Durante a demonstração eu mostro o Marketplace para vocês, mas ele tem constante atualização. Por isso que eu falei, nesse slide aqui não tem tudo. À medida que o tempo passa, eles vão adicionando integrações e, eventualmente, você tiver alguma ferramenta dessa, você consegue integrar para trocar dados lá com o Sentinel-1. Vale mencionar coisas que eu gosto de usar já de cara, tá? Eu gosto de integrar a ferramenta de comunicação. Então, integro o Teams, integro o Slack. Para que isso? Se o Sentinel-1 detectar alguma ameaça, ele manda uma mensagem diretamente para o grupo que você configurou lá no Teams. Então, ao invés de receber um monte de e-mail que você acaba não vendo, vira spam lá na tua caixa de e-mail, você recebe uma mensagem do Teams com detalhes do ataque e você vai lá e inspecionar esse cara. Tá? É interessante até porque eu tenho Teams também no celular, então mesmo se eu estiver remotamente, eu vejo se teve algum incidente crítico ali que eu preciso dar uma olhada rapidamente. Beleza? Bom, por que Sentinel-1? Então, estamos chegando aqui no finalmente do slide, porque eu quero mostrar na prática, é mais interessante, tá? Mas por que você deveria dar uma oportunidade, você que não tem Sentinel-1 ainda, por que você deveria prestar atenção nessa ferramenta aqui? Por que você deveria entender se a tua ferramenta atual ela te protege corretamente, tá? Bom, o que o mercado fala sobre o Sentinel-1? Gartner, Mitre e uma diferença aqui, esse Gartner aqui, o primeiro é o quadrante mágico, que acredito que todo mundo conhece, e esse último é a avaliação de usuários do Gartner, tá? Vocês podem jogar no Google, isso é aberto. Quando vocês olharem lá, vocês vão ver que o Sentinel-1 ele tem a maior quantidade de avaliações do Gartner e tem a maior nota do Gartner também para ferramentas de proteção de endpoints, tá? E eu acho isso muito importante, além da própria avaliação do quadrante mágico, porque isso reflete a opinião dos usuários. E o que tem de melhor do que a opinião de outras pessoas que utilizaram a ferramenta? Então, vocês podem olhar os reviews lá, comparar, inclusive, com outras ferramentas, tá? E vocês vão entender que o Sentinel-1, ele merece ser testado, ele merece ter a tua atenção, tá bom? Todo mundo conhece o Mitre? Para quem não conhece, ele é uma organização que faz testes anuais de vulnerabilidades. Bom que eu bebo uma água. Boa. Deixa o Brava tomar uma água. Desculpa te interromper, mas aí, o que eu queria falar? O pessoal está interagindo bastante no chat aqui. E teve uma pergunta mais cedo do Leandro sobre a diferença de Sentinel-1 para CrowdStrike numa estratégia de EDR. Legal. Que eu comentei com ele aqui, o time também reforçou. Que a gente ia falar do Mitre a respeito, que é uma das formas de analisar. Correto. Então, só queria reforçar para que essa pergunta é super interessante do Leandro. E uma das que a gente analisa é justamente isso, do Mitre, né? E o que ele analisa, acho que é legal de você comentar um pouco a respeito, né? Porque talvez muita gente que esteja aqui não saiba a relevância dos relatórios e do que o Mitre faz, né? Então, esse é um ponto que a gente considera e acha super relevante. Tem outras perguntas também, mas acho que essa é a principal nesse sentido que você vai falar agora. A gente vai endereçar isso agora. Perfeito. O Mitre, ele não é uma propaganda, ele não é uma revista. Você não vai entrar lá no Mitre e ele vai estar dizendo compre Sentinel-1, que é o melhor, é o que a gente indica. Não é isso. Ele é uma avaliação, você vai conseguir ler o relatório bem extenso, tá? E todo ano o Mitre, ele faz testes, simulações de ataque com casos reais, com ransomwares reais, tá? E as ferramentas os fabricantes submetem suas ferramentas para testes, tá? É aberto, você pode ver o resultado de todo mundo lá. Então, o que é interessante trazer, né? Por que o Mitre é importante? Como eu citei o exemplo do seguro de carro. Quando você adquire um EDR, você espera não ter que usá-lo. Eu preferia que eu não precisasse me proteger contra ransomware. Mas o dia que eu precisar,
A minha ferramenta tem que ser confiável. E você só vai descobrir se essa ferramenta é confiável no dia que você precisar. Ou a gente usa ferramentas, usa organizações que fazem esse teste prévio pra gente. Então, o que o Mitre diz, tá? Há mais de 5 anos, especificamente, o Mitre vem indicando o Sentinel-1 no topo lá das capacidades. E o que o Mitre testou que a gente trouxe para vocês aqui que é interessante, tá? Durante esse ano aqui foi de 2021. Eu vou mostrar outros rapidamente aqui. Mas 2021, houveram, se não me engano, 7 testes. E durante os testes, os fabricantes permitem ajustes, tá? E o que aconteceu aqui? Durante todos os testes, a ferramenta da Sentinel-1 detectou todas as ameaças. Além disso, não teve nenhum ajuste e a proteção foi em tempo real. O que significa, tá? Ele pegou todos os ransomwares da forma que foi instalado. Durante os testes, de um teste para outro, o fabricante tem o direito de fazer alguns ajustes. Só que se eu tiver que fazer ajuste manual na minha ferramenta, eu não vou ser mais rápido que o ransomware. Eu vou perder. E por fim, se não for em tempo real, o ransomware é em tempo real, tá? Se a minha ferramenta não for, eu também perdi. Então esse resultado ele é aberto. O Sentinel-1 teve 0 em todas. 0 é a melhor nota aqui, tá? Que fique claro. Ele teve 0 em todas. E vocês podem ver que outros fabricantes não tiveram, tá? Inclusive a CrowdStrike, que tem uma presença bem grande no Brasil, não vou negar. É um concorrente nosso. Toda vez que a gente vai implementar, que a gente vai apresentar o Sentinel-1, surge uma pergunta desse tipo. Inclusive, a gente te indica, te recomenda fazer teste. A gente tem um cliente que testou, estava saindo de uma outra ferramenta, criou uma máquina virtual, coloquei o Sentinel-1 para ele, ele criou outra máquina virtual, colocou o CrowdStrike, eu apresentei a ferramenta, mostrei o que fazia, ele, tudo bem, muito obrigado, Thiago, agora dá licença que eu vou testar. Eles instalaram ransomware lá, testaram tudo que era possível, e no final ele gerou um relatório e ele optou pela Sentinel-1, exatamente porque durante a bateria de testes que ele fez, o Sentinel-1 pegou todas as ameaças. E o CrowdStrike não saiu tão bem. Então a gente recomenda, não precisa acreditar em mim, cria 2 máquinas virtuais, 3 máquinas virtuais, instala as ferramentas que você quiser testar e eu te ajudo a instalar o Sentinel-1 também. E aí eu saio de cena, você roda ransomware lá e tenta quebrar o Sentinel-1. A gente vai ver se você vai conseguir. Tá? Legal. E esse é um bom ponto, Bravin. Se vocês quiserem também falar, obviamente a gente não pode citar nomes aqui, mas a gente coloca tanto o time Populus à disposição, quanto esses casos de sucesso também à disposição para vocês trocarem figurinhas, tá? De entenderem, tá, legal, existe o Mitre, vocês têm falado sobre a capacidade, a responsividade, tudo, mas quais foram os critérios desse cliente? Qual o segmento que ele trabalha? O que para ele foi o decisor? Correto. A gente conecta vocês, nem precisamos participar desse papo, vocês falam, entendam, e com certeza vocês vão entender que aquilo que, obviamente, o Mitre, com muita responsabilidade, nomeia, também é a realidade. Correto. Então, esse é um ponto super interessante e eu gostaria de reforçar. Fiquem à vontade se vocês acharem válido um papo desse entre empresas. Muito bom. Muito bom. Perfeito. Bom, o resultado, eu não vou mais entrar no detalhe, mas o resultado se repetiu por todos os outros anos. Mitre 2022, novamente, 100% de proteção, 100% de detecção. Mitre 2023, 100% de proteção, 100% de detecção. Lembrando que todo ano que passa, o Mitre muda o ataque, não é o mesmo ataque, tá? Ele avança o ataque e, obviamente, se torna mais difícil de se proteger, tá? Por fim de slide, para encerrar aqui, a gente mostrar um pouco da console. A Sentinel-1 tem tanta confiança na sua ferramenta que ela tem um seguro contra ransomware. O que isso significa, tá? Você adquiriu o Sentinel-1, a gente implementou. Ela, obviamente, tem um roteiro de features que precisam estar habilitadas para você ter direito a esse seguro, porque também não adianta você instalar a ferramenta e desabilitar a proteção dela, aí não vai te proteger, tá? Mas a Sentinel-1 ela tem tanta confiança no produto que ela garante com um seguro pago caso você seja atacado e não consiga recuperar o seu ambiente. Tá? Isso é confiança. Eu pergunto, a sua ferramenta faz isso? O seu fabricante hoje, ele te dá essa proteção, ele tem essa capacidade de garantir com seguro, com dinheiro mesmo. Eu garanto que eu te protejo. Então isso é válido, né? Isso mostra a força que ela tem. Correto? E esse seguro já foi pago, você sabe disso? Nunca. Aí, ó.
Nunca foi. Esse é um ponto interessante. Ele, embora tenha essa opção, ele nunca foi pago mundialmente, né? Então, isso corrobora com aquilo que a gente tem falado, o Bravin tem falado aí. A confiança em cima do produto e daquilo que ele consegue proteger também é em cima disso. Existe sim, deu tudo errado, estava lá com a gente na versão correta, com as proteções corretas. Mesmo assim, teve um ninja ali que colocou um vírus que não conseguiu. Tá bom, tem ali, mas isso nunca foi pago, né? Não, nunca ocorreu. Mas é uma demonstração mesmo de confiança na ferramenta, entendeu? É óbvio que a intenção deles não é pagar, desculpa aí, falhei, vou pagar para vocês. Não, a intenção é proteger vocês. Só que a confiança é tão grande que eles te dão esse seguro caso eu garanto que isso não vai acontecer. Tá bom? Bom, de slide é isso. Para não ser maçante também, vamos aqui para a prática, tá? Bom, como eu comentei, Sentinel é um site, tá? Então a console é toda web aqui. O deployment é muito fácil. A console é muito fácil de se operar. E durante um projeto de implementação, a gente faz essa passagem de conhecimento também para vocês, tá? Se eventualmente vocês têm equipe de segurança e querem operar a ferramenta durante o projeto, a gente faz a passagem de conhecimento. Caso não tem o braço para atuar, a Populous faz isso para vocês também, tá? Então a gente monitora o ambiente, monitora as ameaças, manda relatório de vulnerabilidade, teve algum incidente, a gente entra em sala de guerra com vocês, tá? Mas fica a critério de vocês como que vocês querem operar esse ambiente. Mas basicamente, eu tenho uma console aqui, eu tenho uma separação por grupos, então eu posso criar regras diferentes para grupos diferentes. Aqui, por exemplo, eu tenho vários grupos aqui da Populous que a gente executa teste, tá bom? E eu tenho um grupo aqui específico que eu botei uma máquina para teste, tá? Quando eu clico na máquina, eu tenho uma série de informações delas aqui, tá? Tenho a versão, tenho memória, CPU, quantidade aqui de cores, tem o IP dela, tem informações da cloud. Essa máquina está na cloud, então traz algumas informações aqui da Azure, tá? E tem o inventário de software dela. Uma questão bem importante aqui, ele tem uma propriedade chamada Full Disk Scan. O que significa, tá? O SentinelOne, ele só faz um único scan na vida. Scan de disco, tá? Eu instalei a ferramenta, ele vai fazer um scan para entender o que tem naquele disco. Depois, nunca mais ele vai fazer scan. Acabou o usuário te ligando. Minha máquina está muito lenta. Vai olhar, é o antivírus. Por quê? Porque depois que ele faz esse scan, ele tem a capacidade de olhar todos os processos. E se ele olha todos os processos, ele sabe tudo o que acontece. Então, ele não precisa mais escanear disco. Acabou a lentidão. O processo SentinelOne consome 1% de CPU, não consome quase memória nenhuma, tá? Então, você não vai ter mais lentidão. E eu estou falando, num exemplo, eu tenho máquinas, a gente tem clientes, tem máquinas que possuem 1 core, 2 GB de memória, máquina bem antiga mesmo, máquina ruim, tá? Bem velha, e o SentinelOne consegue entregar performance nisso aí. Mas Thiago, eu vou instalar o SentinelOne no servidor mais crítico da minha empresa e esse servidor já é ruim. Eu preciso fazer o Full Disk Scan? Não, você pode instalar sem executar o Disk Scan e você agenda o scan, que é recomendado, é interessante você fazer, para algum horário mais oportuno. Você pode botar de madrugada e por aí vai, tá? Mas você instalou o agent do SentinelOne, na mesma hora ele passa a reportar nessa console e ele vai passar a te proteger, tudo bem? É simples desse jeito, next, finish, tá? Ó. Boa, legal. Não, eu vou jogar uma aqui enquanto você toma uma água. O pessoal foi perguntando, deixa eu filtrar algumas aqui que dá para você responder mais rápido. Uma aqui de compatibilidade do VDI, o pessoal já respondeu, falou que sim. Atende. O Mauro perguntou sobre versão de estações e servers, se é a mesma versão para servers e endpoint. Mesmo pacote de instalação. Você não Perfeito. precisa distribuir um pacote de server e um pacote de desktop. Ótimo. Maurício falou sobre distribuição, GPO ou SCCM. Possível. Tranquilo. Porque o pacote de Windows ele é um MSI, tá? Então você consegue usar qualquer ferramenta de automação de MSI para distribuir. Seja GPO, seja SCCM, seja alguma outra ferramenta de distribuição. Linux é um pacote de acordo com a distribuição, pode ser RPM ou Deb, e você pode usar o Ansible para automatizar isso. Além disso, aí é um add-on, tá? Vou dar um spoiler aqui. O SentinelOne, ele tem um cara chamado Ranger, tá? Lembra que eu falei do Rogue? Primeiro deixa eu mostrar o Rogue para vocês entenderem, tá? O Rogue é esse cara aqui, ó.
Ele usa o próprio agent para fazer scan da rede e descobrir o que tem na sua rede. Então ele traz informação da máquina, traz nome, traz MAC address, traz IP. Tá? O Ranger, ele é um add-on, ele é um adicional que ele melhora a capacidade do Rogue. Para que ele faz? Ele usa o próprio agent que já está instalado para distribuir novos agents. Então ele descobriu uma máquina que está sem o agent, eu disparo a instalação direto da console. Ou eu descobri uma máquina que entrou na rede e não deveria estar. Eu isolo essa máquina. Eu clico nela e isolo essa máquina para não ter comunicação com ninguém. Isso o Ranger faz, tá bom? Boa, legal. Não, tem. Vamos para a última, aí a gente já faz o demo. E essa eu acho que é super legal, que é do Leandro. Suporte a partir de qual versão do Windows? Perfeito. Esse é um legal, né? É legal sim. Eu tenho suporte desde o XP até o 2022. Vamos esclarecer um ponto, que eu gosto muito de ser sincero para as pessoas entenderem as capacidades que aquela ferramenta tem. Você deveria ter XP no seu parque? Não deveria. Mas a gente sabe que tem máquinas industriais que utilizam XP, porque o fabricante instalou naquela época, a máquina funciona até hoje e não tem como mudar. Tá? Então eu consigo instalar no XP. Mas essa proteção que eu te falei de inteligência artificial e machine learning, ela funciona a partir do Windows 7 ou Windows 2008, R2. Antes disso, eu tenho uma proteção parecida com o EPP, com assinatura, tá bom? É um recurso para você proteger um sistema operacional que não está mais em fabricação, não está mais em suporte, tá bom? Mas o ideal, cá entre nós, o ideal é eliminar esse Windows XP, esse Windows 2000 e por aí vai, tá bom? Legal. Mas então, vamos dizer assim, proteção completa, Windows 7 para cima eu te atendo. Bom ponto. E esse é um diferencial também, né? Sim. É um diferencial. Tem ferramentas que não protegem tanto os sistemas operacionais e outras. Tem ferramentas que em Linux têm capacidades diferentes. Tudo que eu falei para vocês aqui de proteção, de inteligência artificial, de machine learning, é tanto para Windows, quanto para Mac, quanto para Linux. Tá? Server ou desktop, não muda a proteção. Desktop não tem inteligência artificial e servidor tem. Não, os dois têm. Perfeito? Ótimo. Vamos lá, então. Beleza. Então, console está aqui. O que eu tenho aqui de adicional? Aplicativos. Eu listo as vulnerabilidades. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um .NET aqui que está vulnerável. Bom, tem várias máquinas com vulnerabilidade de .NET. Tá? E quando eu clico no CVE, ele me lista aqui as vulnerabilidades desse cara. Se eu clicar aqui, eu tenho detalhes do que essa vulnerabilidade faz. Então, eu posso gerar esse relatório aqui para enviar para as áreas importantes, interessadas, que atualizem suas aplicações vulneráveis. Tá legal? Mesmo agent, gente, não estou mudando de agent. É um agent só que é instalado. Tá legal? Bom, Sentinel está aqui. Tenho regras de rede. Posso criar regras para bloquear alguma porta específica, tá? No sentido que eu quiser. E posso também criar regras de bloqueio de USB e Bluetooth. Novamente, só relembrando aqui aquilo que eu tinha falado, você não precisa bloquear todo o USB. Você vai bloquear só pendrive, por exemplo, para você não bloquear mouse, teclado e coisas do tipo. Tá legal? E ele gera log disso aqui lá na parte de login. Ele mostra qual que foi bloqueado e qual que não foi. Tá legal? Beleza. Bom, vamos a um teste aqui que eu quero mostrar para vocês. Tá? Eu tenho aqui, ó... Eu tenho... Não, essa aqui não. Cliquei errado. Eu tenho uma máquina aqui que não está com o Sentinel instalado. Eu vou instalar ele aqui rapidamente, só para vocês verem como que é fácil a instalação desse cara aqui, tá? Só a título de curiosidade, eu criei minhas máquinas na Azure, tá? Só para testar. Eu tenho uma máquina que eu uso de sandbox aqui. Essa máquina eu rodo o ransomware. Quando tem alguma ameaça em algum cliente, eu pego o binário desse ransomware, ele gosta de rodar aqui para poder ver o que aconteceu, tá bom? Beleza. Essa máquina aqui é um Windows 11, tá? Eu já tinha levado o pacote para cá. Aqui eu já tenho um pacote de instalação do SentinelOne, tá legal? Então o que eu vou fazer aqui na console, tá? Eu vou pegar o Group Info, que é um token, simplesmente para eu associar o meu agent à minha console, tá legal? Então eu vou rodar esse cara aqui. É um MSI, esse instalador, tem a opção de MSI e de executável, tá? Vou colocar o token e vou instalar. A tela tá boa aí ou tá pequena, Luan?
O que você acha? Pra mim aqui tá dando pra ver legal. Legal. Tô vendo aqui. Se alguém tiver com dificuldade de ver, me avisa aí que eu aumento um pouco. Tá? Aí você deu a dica aquela hora de ajustar a tela, pessoal. Dá pra ir, vocês aí que estão acompanhando por computador, dá pra vocês irem brincando com o tamanho da tela, tá? Exato. Então, se tiver pequeno, dá pra expandir aí também, dar zoom, aí vocês conseguem ver com mais detalhes, tá? É o que eu tô fazendo aqui, mas por padrão já dá pra acompanhar. Perfeito. A instalação, então, é Next Finish. A mesma coisa no Linux. Tem 3 comandinhos para rodar lá. Ó, já apareceu aqui na console, tá? Já está sendo protegida. A máquina já apareceu aqui. Ela vai listar, obviamente que algumas coisas demoram um pouquinho mais. Então, por exemplo, ele não listou ainda o inventário de software. Vai listar em breve, tá? Já tem informações que ela está na cloud, Windows 11, qual a família e por aí vai, tá? Mas beleza, vamos ao que interessa. E numa situação de ataque, o que acontece, né? O que o SentinelOne faz para te proteger? Bom, deixa eu explicar uma coisa antes aqui. Vamos lá. O SentinelOne tem 2 modos de operação, tá? Detect e Protect. Para malicious e para suspicious. O que significa, tá? Malicious. Ele identificou um processo malicioso que ele tem 100% de certeza que aquele cara é um ransomware, é um vírus. Eu posso proteger de forma autônoma, que é o quê? Identificou, pode matar o processo, quarentenar e bloqueia, você não vai executar esse cara, tá? Suspicious é o quê? Eu estou suspeitando desse processo, eu não tenho certeza, mas eu quero proteger também. Então, o que a gente faz normalmente num projeto, tá? Primeira semana, primeiro mês do deployment. Eu boto malicious em Protect e suspicious em Detect. Por quê? Porque eu estou conhecendo o seu ambiente, conhecendo os seus softwares. Pode ter algum software que acontece que ele vai ser marcado como suspeito e vai bloquear. E eu não quero isso. Então, o que ele tem certeza que é malicioso, ele bloqueia. O que ele não tem certeza, ele vai alarmar aqui na console e eu vou entrar em contato. Pessoal, ó, alarmou a aplicação tal. Ela é de vocês mesmos? Vocês conhecem? É assim. Então, a gente cria um falso positivo, uma exclusão. Ele não vai perturbar mais desse cara. Tudo bem? Aqui do lado eu tenho as proteções de cada nível de proteção, né? Reputation é a assinatura, então basicamente ele descobriu que o hash já é de um vírus, ele vai bloquear, tá? Aí tem inteligência artificial, tem o comportamental, eu tenho proteção específica para documentos e scripts de Excel, de Word, tenho proteção contra movimentação lateral, proteção contra ataques sem arquivo, ataques de comando direto do navegador, por exemplo, tá bom? Eu bloqueio aplicativos que não são desejados para o ambiente de trabalho. O cara rodou um jogo, ele identifica e bloqueia ali, tá bom? E, por fim, proteção para Kubernetes, tá? Isso aqui trata da imutabilidade do Kubernetes. Então, você criou a imagem do Kubernetes, ele não tem que mais que mudar nada na imagem. Então, ele bloqueia a imagem. E o último aqui, é interessante, que ele tenta identificar comandos maliciosos direto no Shell, direto no PowerShell, direto no CMD. Isso aqui é o quê? Alguém tem uma credencial com permissão mais do que deveria e está tentando deletar o shadow copy, está tentando mudar o registro. Ele bloqueia esse CMD, tá bom? Obviamente que esse cara aqui pode aumentar um pouco o falso positivo no caso de administradores, né? Você é um administrador e tem que fazer uma manutenção real, pode ser que ele acuse. Então a gente tem que habilitar esse cara aqui com uma certa... com cuidado, mas é um grau a mais de proteção para vocês, tá bom? Para testes aqui agora, eu vou deixar em modo Detect. O que é o modo Detect? O modo Detect é o seguinte. SentinelOne, você vai observar tudo o que está acontecendo, mas você não vai agir. Você só vai reportar, você não vai fazer nada. Por que eu quero isso? Porque eu quero mostrar para vocês o que ele faz quando existe uma ameaça de ransomware, tá bom? Então, deixa eu fechar essa máquina aqui que eu instalei, que não é mais importante. Voltei para essa máquina aqui, tá? É um Windows Server, tá legal? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho um GitHubzinho aqui que tem ransomwares, tá? Posso mandar para vocês, mas cuidado, tá? Não rodem na ferramenta de vocês, não, tá? Bota SentinelOne antes para testar. Então, ó, vou baixar aqui um ransomware, tá legal? E vou rodar esse cara aqui. Ele vem zipado com senha, então por enquanto eu não abri o arquivo ainda, tá legal? Vou clicar nele aqui. Extract. Tá, deixa eu pegar a senha aqui que eu não lembro. Essa senha aqui. Não
Copiou. Peraí que a senha tem aqui, sem problemas. Cadê você? Tá aqui. Vou botar a senha aqui e vou descompactar. Beleza. Ele já identificou, tá? Ele já, opa, tem coisa errada aí. Não tá certo isso não, tá bom? Detectou, mas lembrem-se que eu permiti que ele executasse, tá bom? Já apareceu aqui. Lembrando que ele identificou, se tivesse em Protect, ele já teria matado e quarentenado o arquivo, tá? Então ele não estaria vermelhinho assim. Ele, nessa tela aqui de ameaça, ele traz informações do ataque, tá bom? Traz o usuário que executou, traz qual o processo originário dele, traz o SHA dele, o hash, né? E eu consigo consultar aqui no VirusTotal. Então eu tenho, inclusive, a opinião de outros fabricantes. Eu gosto de usar muito o VirusTotal para identificar falso positivo. Ele alarmou uma coisa que não parece vírus, eu venho aqui e vejo a opinião de outros também. No caso, esse aqui a gente não tem dúvida que é um ransomware, né? Então eu tenho aqui uma série de informações sobre a tentativa de ataque. Tá legal? Mas eu não executei ele ainda. Eu só descompactei no disco. O Sentinel-1 já entendeu isso. Bom, eu vou rodar ele aqui agora, porque a gente gosta do caos, né? Vamos lá. Deixa eu voltar a tela aqui que eu quero que vocês vejam. Deixa nessa tela aqui. Vocês estão vendo aqui direito as duas telas, né? Alguém comentou aí se está com ruim de ver a tela? Não, o pessoal falou que tá dando para ver legal. Legal, perfeito. Então eu vou executar aqui o ransomware, tá? O Windows avisa, né? Você quer executar assim mesmo? Quero, sou louco. Quero sim. Quem é das antigas, lê isso daí, porque antigamente os softwares davam uns BOzinhos mesmo para abrir, né? Aí a gente ignorava isso aí. Né? Não, abre aí. Não, essa é loucura do sistema operacional, não sabe de nada. Quem baixava torrent. Lembra? Quem nunca? Isso aí você baixava o torrent É que o Luan ele é novo, né? Eu acho que ele não é da época do Emule, né? O Emule você ia baixar um arquivo real, para cada 10, 9 era vírus. 1 era o que tu queria de verdade, né? É isso mesmo. Ó, o ransomware tá rodando aqui, tá bom? E ele já tá descobrindo todas as ameaças aqui, ó. Deixa eu rodar aí, que eu quero ver o estrago que ele vai fazer. Tá legal? Lembrando, vou falar várias vezes. Isso só está acontecendo porque eu permiti que ele acontecesse. Eu disse, Sentinel-1, só observa, não faz nada. Fica olhando aí acontecer isso tudo, tá bom? Então, o que ele está fazendo aqui nesse momento? Ele está criptografando os dados dessa máquina. Ele já mudou aqui o papel de parede. Deixa eu jogar aqui pro lado para vocês verem. Opa, já apareceu aqui o pedido de resgate. Tá legal? Então, eu rodei aqui na mão, baixei o vírus, mas o que seria na prática, né? Seria um e-mail que teu usuário recebeu, seria um arquivo no pendrive, seria um site esquisito que ele achou que era real e não era. Ele baixa um arquivo, executa. Vocês viram a velocidade que ele criptografou a máquina. É uma coisa absurda. Sim. Um phishing, né? Recebeu um e-mail lá. Exato. Seu boleto aí tá vencido. Empréstimo a 1% ao ano. Isso tem aumentado muito, né? Bastante. E cada vez mais difícil de se identificar, né? Eles estão bem ardilosos, né? O formato de e-mail é bem enganoso, né? Aqui assim. Já azedou, aqui já ferrou. Aqui já está tudo criptografado, você não abre mais nenhum documento. E nesse momento, eles cobram em bitcoins, que não é rastreável, né? E o usuário vai te ligar, isso aqui pode ser um servidor crítico, pode ser a máquina de um diretor, que normalmente a gente sabe que os usuários acabam guardando documentos importantes na máquina, esquece. Ah, não, mas tem backup no servidor de arquivos. Ah, não, mas não estava lá. Estava na área de trabalho. O que eu faço agora? Então você vai ficar com o dilema de você paga ou não paga? Lance essa enquete aí. Se vocês forem atacados, vocês pagariam um resgate ou não? Restaura. Boa, vai indo aí que eu vou lançar então. Vocês confiam que o hacker vai devolver se você pagar? Eu não confio, né? Ética de hacker? Tem como, né? Você negocia com um bandido, né? Então, basicamente, ó, agora vamos explorar aqui. Jamais aí. Como? O pessoal tá falando jamais. Jamais? E se for crítico, assim, você não tem backup, né? Você tem backup, mas não tem restore, né? Já ouviu essa? É isso aí. Mas é um dilema que a mensagem tem que ser muito clara e objetiva. Essa foi a maior preocupação nossa,
principalmente do Bravin, montando material por causa disso, pessoal. Porque depois que aconteceu, acabou. Não tem como. Quem que consegue quebrar uma criptografia dessa? Voltar? Não tem jeito, não tem jeito. E muitas vezes, para quem já acompanhou ataques como esse, né? Isso não é... A gente está simulando aqui imediato. Mas um ataque desse, ele vem acontecendo por muito tempo. Então, é muito comum a gente pegar backup já criptografado. Já volta com ransomware. Perfeito. Aí você tem toda uma estratégia. Fala, tá, beleza, Bravin. Você tá me falando então que SentinelOne, coloquei ele e acabou. Não preciso me preocupar com nada? Jamais. Tem que se preocupar sim com backup imutável, com a qual ferramenta você está usando, sim, para backup de acesso. É onde entram todas as camadas que a gente já falou aqui. É interessante frisar que o EDR, o SentinelOne, ele é a última proteção. Se ele chegou aqui, ele já passou pelo firewall, ele já está dentro da empresa, ele já passou por uma série de ferramentas, ele já está na máquina do usuário. Perfeito. Então, vários outros controles já falharam. Sim. E você precisa confiar no último, né? É isso aí. Então, e agora? Fazemos o que agora? Não, primeiro eu vou mostrar aqui o storyline, tá? Eu tenho aqui o ataque. O que eu tenho aqui de insumo aqui, que a galera de segurança, de SOC adora, tá? Eu tenho controle de tudo que esse ransomware fez. Então, esse aqui foi o primeiro processo que eu executei, tá? Ele chama... Aqui, ó, vou explorar aqui, ó, vou expandir. Ele começa a chamar vários outros processos. Ele chama o CMD. Quando eu clico aqui no CMD, ele me mostra o comando que ele executou. /C, /start, /B, /OneDecryptor, que já é a ferramenta do ransomware, tá? Então, eu tenho toda a linha do tempo, com todos os processos, com tudo que ele fez em registro, com tudo que ele criou, tá? Ó, tentou apagar o VSS, ó. Apagou o Shadow Copies. Rodou tasks aqui. Então, eu tenho toda a linha do tempo do ataque. Eu sei tudo o que aconteceu, tá? Com o nome do processo, com o argumento que ele executou, tá tudo aqui. Tá legal? Eu acho que vocês nunca viram isso, né? Isso é bem legal mesmo. Né? Então, tem tudo aqui, ó. Vai explorando, beleza. Vai embora. Tenho aqui, ó, informações sobre o ataque. Por que ele acha que isso aqui é um ataque? Tem todos os indicadores aqui baseados no Mitre. Se você clicar aqui em cada número desse, ele vai explicar por que aquilo é considerado um ataque. Tá legal? Então, beleza. Tem todos os dados aqui. Eu consigo baixar o arquivo. Então, se eu quiser... tem uma máquina problemática, eu quero baixar direto aqui na minha console o arquivo do vírus para poder testar aqui no meu sandbox. Eu baixo, clico aqui, ele consegue capturar com o agent e trazer para cá. Tá legal? E tenho toda a linha do tempo aqui do ataque. Tá? Então, beleza. O que eu faço agora? Formata a máquina? Destruo ela, cabo web, né? É uma opção. O pessoal até está comentando aqui de ter que reconstruir para não pagar resgate. É isso. E tem um detalhe super importante que a gente pode falar a respeito. Depois que você formatou, você perde todo o tracking do que foi feito. Então, essa parte aqui que o Bravin mostrou sobre o caminho aí, né? A forense da coisa. Fica aqui armazenado. Fica armazenado. Ir para a via de formatação é o que a gente mais tem visto e não está errado também, você tem que formatar. Você tem que ter cuidado com o desespero. O desespero de conter o ataque, você perde dados que eram importantes para te ajudar a entender e conter que ele se alastre, né? E assim, a gente está falando de técnicas muito sofisticadas. E a gente está falando de quadrilhas, que a gente até comentou isso em outros momentos aqui. Eles têm tempo, uma coisa que está cada vez mais escassa para o nosso lado. Então, a gente tem um monte de coisa para pensar, negócio e tal. E esses caras, eles estão ficando cada vez mais organizados. Então, tem um ponto muito perigoso nisso. Você sai formatando, dá uma falsa sensação de segurança, fala, tá bom, zerei, porque de fato eu consegui matar com todas as máquinas que estavam com problema, mas o cara continua lá. Correto. Aí é questão de tempo para acontecer de novo. Perfeito. Beleza, então vamos encerrar o webinar aqui. Não, vamos lá. Olha só, o que eu vou fazer aqui agora com essa máquina, tá? Vou falar mais uma vez. Só aconteceu porque eu permiti, tá bom? Então eu vou marcar aqui. Teste ransomware webinar. True positive. Vou botar o rollback. Eu vou clicar aqui e vou voltar para a tela para vocês verem como que ele age, tá? Muito bom. Apply e pronto. Volta para lá. Beleza. O que o SentinelOne faz, tá? O SentinelOne, ele tem tracking de todos os processos,
de tudo que aquele ransomware fez, tá bom? Se ele sabe tudo que o ransomware fez, ele consegue fazer o rollback de tudo que ele alterou. De todo arquivo que ele criou, de todo arquivo que ele alterou, de registro. Ele está pensando aqui, tá? Porque realmente a gente estava conversando aqui, ele executou bastante coisa. Mas então o Sentinel-1 ele volta nesse tempo, nesse período de tempo, varrendo todos os processos, todo o registro, todo o arquivo, e ele vai conseguir voltar essa máquina. Desse jeito. Legal, legal. E cara, aqui, só para vocês verem, pessoal, aqui é uma máquina que real, a gente criou aqui pro demo. Se vocês quiserem falar, tá bom, faz um aqui com o meu ambiente. Óbvio que a gente não vai aplicar o vírus no ambiente de vocês. Não. Mas dá pra gente fazer com vocês também uma demonstração dessa. É um baita de um diferencial mesmo, ainda mais hoje em dia, onde você falou um ponto super interessante, né? Eu quero reforçar isso. Não dá mais para a gente achar que é uma única ferramenta que vai dar proteção completa para o ambiente. É um conjunto, mas cada ferramenta ela precisa desempenhar bem o seu papel. Correto. Então, se eu acredito que o meu antivírus, ele... lá, o Ctrl Z no ransomware. É tipo isso mesmo. É tipo isso. E se eu acredito que o meu antivírus, ele é ali minha última porta... Se ele não funcionar, a gente tem problemas. Aí eu tenho um backup que eu acredito que ele também vai ser vai ter análise contra assinaturas de ransomware e tal, também não funcionou. Então é igual queda de avião. Não é nunca uma coisa só. Não, é uma exatamente. sequência de coisas que deveriam funcionar e não funcionaram, e aí você vai levando até ter a catástrofe, né? Então, bem legal. Só que esse cara aqui, ele é a última barreira. Uhum. E você vai descobrir se ele vai te ajudar ou não na hora estiver pegando fogo. Então, é importante vocês terem essa confiança. Não pode... não, você está feliz com sua ferramenta de proteção? Nunca me deu problema. Isso, Nunca deu problema, talvez, porque você nunca tivesse sofrido Perfeito. um ataque avançado. Uhum. Tá? Maravilha. Muito legal. Muito bom. Show. E aí? E agora? Agora ele tá limpando tudo aqui. Tá feliz Show. da vida. O Tem usuário que já tava achando que ia ser demitido, tá feliz de novo, respirou. E engraçado que o pessoal tava mandando aqui. O Luigi me mandou. Fala pro Bravi já atualizar meu agente aí, ó. Não, já. Importante isso aí, tá? Depois que você instalou o agent via ferramenta ou na mão mesmo, caso vocês queiram, todas as atualizações de novas features, de novas versões é via console. Você não precisa mais voltar na máquina do usuário, tá? É tudo para facilitar mesmo a tua operação. Centralizado, Exatamente. né? Então, legal. Eu acho que dá para passar rapidinho algumas perguntas. Teve uma do Helder aqui falando sobre o WISE, o FinOS. E essa acho que eu consigo responder, se me ajuda. Tá bom. Mas nesse caso, Helder, é um sistema operacional todo restrito. Eu acredito que não tenha nem o porquê ter antivírus, e eu acho que nenhum antivírus instala em FinOS, né? Ele é baseado, por mais que ele seja base se ele for em Linux, baseado em alguma distribuição suportada, pode ser que funcione, porque a gente já instalou em FinClient, mas o FinClient que eu tenho de cabeça agora aqui, ele não era tão fechado quanto o Wise. Perfeito. Tinha um Ubuntu lá. No nosso caso, o Smart Client que nós temos aqui, ele usa o antigo Windows embarcado, agora é o Windows IoT. Aí faz sentido. Mas aí precisaríamos analisar juntos aí, Helder, a real necessidade, porque geralmente o FinOS ele é utilizado como terminal para acesso a um desktop virtual. Aí todo legal fechado. de você ter no desktop virtual nos servidores, sim, Sentinel-1 instalado, mas como ele é uma base, ele acaba... Caso um atacante, um invasor consiga entrar ali, ele não vai fazer praticamente nada, né? Não vai. E alguém perguntaram do VDI, é compatível também. Ele sabe que você está colonando as máquinas e consegue entender isso aqui na console sem problemas. Tá? Legal, bom ponto. Show de bola. Acho que ficou super legal uma introdução. Pessoal, aproveitem para mandar mais perguntas no chat. Eu acho que essa parte de demonstrar na prática acontecendo é algo muito bom, porque fica evidente aonde que a gente consegue realmente uma das funcionalidades, né? Uma das features dele, que é esse rollback do ransomware. Muito bom, legal. É muito importante porque realmente a gente vai fazer uma compra de qualquer produto, né? A gente vê a avaliação, né?
E a avaliação, ela tem seus pontos positivos, tem que ser considerada, mas você fazer o test drive é outra coisa, né? Com certeza. Você consegue ver na prática como que aquilo vai te proteger, você consegue sentir a ferramenta, sentir, no caso do EDR aqui da SentinelOne, você vai instalar e você vai ver que ele não consome CPU, não consome memória, deixa tua máquina bem leve, acabou o problema de performance e vai te proteger. É uma confiança que ele vai proteger o seu ambiente contra as ameaças mais avançadas que tem. Sem dúvida. E óbvio que a gente não consegue ter cobertura total aqui, mas a gente pode comentar também sobre a instalação, teste. Poxa, a gente falou aqui de casos reais, né? De clientes nossos que testaram. A instalação é super rápida. Hoje em dia também não dá pra gente ficar falando também, vangloriando muito isso, porque tá tudo muito rápido, né? Muito prático, mas o SentinelOne segue essa mesma diretriz. Não é difícil de você colocar e começar a testar. Então, para quem tiver aí interesse, pessoal, fez sentido para mim, quero ver. A gente tem muita vontade do nosso lado, uma equipe grande também, técnica, comercial, para apoiar vocês, sem compromisso nenhum. Não quero, de repente, testar por enquanto. Quero ver uma demonstração dessa customizada para mim. Fazemos isso. Dá para a gente trocar figurinhas também. Mostrar, além daquilo que foi apresentado aqui, casos diferentes e reais que a gente já passou, porque, infelizmente, aquilo que você comentou aí, Bravinha, hoje em dia a gente não trata mais como eu não vou ser atacado. É assim, eu vou, Quando? mas o que quando e o que eu faço com isso, esse é o grande diferencial, né? Então, antes de mais nada, obrigado aí, Brava, pela demonstração e pela apresentação também. Pessoal, mais um pedido para vocês aí antes da gente ir para o sorteio. Enviem aqui sugestões de conteúdo. Pode ser relacionado a SentinelOne, pode ser relacionado a outros temas também. Joguem aqui, porque aí a gente pode ir direcionando também as lives que a gente faz nesse modelo, num modelo diferente, num modelo, poxa, legal, gostei, vamos falar sobre um tema específico, demonstrar mais, acho que faz mais sentido, legal. Joguem aqui, porque isso contribui pra gente, tá? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Sextou agora, sexta-feira também, a gente caprichou nessa vez, mas é porque também final de ano, né? A gente tira um pouco de energia, né? Foi dinâmico, interessante. E obrigado, Brava, parabéns pela apresentação. Fiquem à vontade, turma, mandem aí, ou depois também, acho que é legal de deixar aí, não sei se a gente colocou os LinkedIns e tudo mais, podem estar em contato com a gente, o Bravinho também está à disposição, mandem offline depois pós-live e a gente vai organizando de novo. O objetivo principal é gerar cada vez mais conteúdos relevantes para vocês, tá? Fechado? Perfeito. Fechado. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Muito obrigado.